Nossa história começa mostrando nosso protagonista Oazi liderando sua guilda para mais uma vitória em um jogo online onde todos os integrantes o veem como um líder natural, confiável e habilidoso. Após serem os primeiros a derrotar uma nova versão de um chefe poderoso, todos elogiam Oazi, que no jogo é conhecido como Frog Boy, fazendo ele pensar que também gostaria de ser popular na vida real. Porque apesar dele ser extrovertido e confiante nos jogos, na vida real ele se diz similar ao personagem de um quadrinho que ele adora chamado Frog. Ele se diz tímido, covarde, um estudante universitário comum que não é alto, não tem boa aparência e nem poder econômico. Enquanto ele divagava desejando receber atenção e ser popular, ele recebe uma mensagem de um dos membros da sua guilda chamada Pequena Princesa chamando-o para saírem e se conhecerem. Apesar dele achar o convite um tanto suspeito e levantar a hipótese de estar indo de encontro a uma pessoa um tanto estranha e perigosa, Oazi termina se conformando com a possibilidade de ter seus órgãos roubados e aceita o convite com a convicção de mudar de vida e deixar de ser um introvertido. No dia seguinte, Oazi acorda cedo, veste suas melhores roupas, engole o medo, a ansiedade e a timidez e sai para seu encontro com apenas uma certeza: ser uma versão melhor de si mesmo a partir de hoje. Porém, enquanto atravessava a rua perdido em pensamentos felizes, Caminhão aparece para mandar nosso herói para outro mundo. Antes de perder a consciência e desvanecer deste mundo, Oazi só se arrepende de uma coisa: jogar tantos jogos e não usar seu tempo para outras atividades. Antes de Oazi ser engolido pelo vazio e pela escuridão, ele se depara com uma tela de load à sua frente e uma voz que se apresenta como sistema começa a explicar que ele renasceu em um novo mundo. Porém, antes que ele pudesse terminar sua explicação da situação que Oazi se encontra, o herói olha seu reflexo na água. E após um breve momento de surto, o sistema volta a explicar que agora ele se encontra em um mundo isekai cheio de magia e coisas desconhecidas. E mesmo as regiões tendo suas diferenças, elas são denominadas coletivamente como Brave Mainland, onde humanos e monstros costumavam coexistir, aprender uns com os outros e até mesmo serem amigos. Até que um dia um demônio chamado Gollum surgiu, conquistou o título de Demônio Supremo por conta de sua força colossal, e com seu exército de demônios marchou nos territórios dos humanos escravizando e matando quem ele encontrava pelo caminho. Para resistir aos ataques dos monstros, os humanos começaram a juntar forças e criar guildas com o objetivo de derrotar as incessantes ondas de demônios. Finalmente, com a colaboração conjunta dos 6 lendários bravos, o demônio Gollum conheceu a derrota. Porém, por causa de seu poder mágico avassalador, o demônio Gollum não pôde ser derrotado por completo e os 6 bravos foram obrigados a desmantelar seu poder mágico em 6 partes e o selaram em 6 diferentes locais: o Castelo do Tempo, o Deserto Colorido, o Mundo Subaquático, a Pastagem do Vale do Vento, o Vulcão Pulsante e a Terra dos Mortos. Mesmo após o demônio Gollum ser derrotado, a paz durou pouco na Brave Mainland, porque a paz entre humanos e monstros foi abalada. Mesmo que ele tenha sido selado, seus apóstolos continuam por aí procurando constantemente por oportunidades de aumentar sua influência e recuperar sua força para desfazer os selos e reviver seu mestre. Após toda essa explicação de explodir a cabeça, o sistema começa a contagem regressiva para a primeira e mais importante missão da nova vida de Oazi: sobreviva. Ao ver os novatos adentrando a floresta por um portal, nosso protagonista imediatamente se esconde, testemunhando os novatos dizimando impiedosamente a população de caracóis até que um monstro raro chamado Pai Caracol aparece e começa a defender suas crias buscando retribuição contra os novatos. Embora suas chances de sucesso parecessem promissoras, ele se depara com um iniciante bem equipado, que apenas esperava que ele sofresse danos suficientes para aproveitar a oportunidade de entrar na luta quando estivesse cansado, assim ficando com o saque e a experiência somente para si. Enquanto Oazi observava tudo escondido atrás de uma árvore, ele não percebeu a aproximação de algumas crianças e se assustou, temendo que tivesse o mesmo destino do Pai Caracol. No entanto, as crianças fugiram assustadas, deixando-o confuso com a situação. Ao verificar seus status, Oazi chega à conclusão de que ele é o monstro mais poderoso da floresta e decide inverter os papéis, passando de presa a caçador. Porém, como a vida não é um mar de rosas, 4 crianças montam um grupo com o objetivo de deter o monstro cogumelo que está aterrorizando a floresta de iniciantes. Apesar das crianças utilizarem de estratégias de grupo, seus esforços são em vão, pois Oazi utilizou uma tática brilhante de 200 de QI: fingir-se de morto. Com essa jogada de mestre ele sai vitorioso, e ao fazê-lo, ele sobe de nível, seus atributos são restaurados e sua vida regenerada.
Após a gloriosa vitória, o Oase é tomado pela confiança, mas sua alegria é rapidamente interrompida pela chegada de 3 novos desafiantes de alto nível: um mago, uma arqueira e um guerreiro. Diante dessa ameaça iminente, o Oase decide recorrer a uma das suas 36 estratégias: fugir. No entanto, a diferença de poder é avassaladora, não lhe deixando nenhuma chance de escapar, resultando no aparente fim de sua segunda vida. Após sua morte, o sistema zomba dele e lhe oferece a escolha de usar sua única moeda de ressurreição. Sem hesitar, ele aceita e tenta fugir novamente, enquanto reza para que o contador da missão de sobrevivência chegue a 0, na esperança de poder selecionar uma das recompensas que talvez lhe concederia alguma chance de sobreviver contra os aventureiros experientes. No entanto, suas esperanças são frustradas quando a habilidade de rastreamento da arqueira que localiza monstros atingidos por suas flechas o encontra novamente, levando-o a um beco sem saída. O Oase é submetido a uma série implacável de ataques, seu HP diminui até 1, chegando a uma experiência de quase morte. No entanto, ele consegue retardar o que parecia ser seu destino inevitável, completando assim sua missão. Enquanto o Oase permanece imóvel com apenas 1 ponto de vida, um evento extraordinário se desenrola. Um portal gigante surge no céu, despertando imediatamente o reconhecimento de 2 dos aventureiros. O mago grita para o guerreiro recuar, ciente de que algo grandioso está prestes a acontecer. No entanto, o guerreiro irresponsável responde seu senpai de forma desrespeitosa, afirmando que aproveitará o banquete de experiência de graça. Nesse momento, o chefe desta onda surge, o Rei Cogumelo, um monstro de nível 60 que a cada 7 dias lidera suas tropas de volta à Vila dos Iniciantes. Sem tempo para reagir, o guerreiro ignorante é esmagado e enviado de volta à Vila dos Iniciantes, enquanto seus companheiros fogem para garantir sua própria segurança. Enquanto uma série de eventos tumultuosos ocorre, o Oase permanece imóvel no chão, incapaz de se comunicar com seus semelhantes, desejando desesperadamente por ajuda enquanto passa despercebido e a tropa se vai junto com suas esperanças de sobreviver. Então gradualmente sua consciência se desvanece enquanto uma figura desconhecida se aproxima. Após um período de tempo, o Oase desperta em uma caverna e fica desesperado ao notar sua captora mastigando os restos de cogumelos derrotados que foram deixados para trás durante a invasão. Ao avaliar rapidamente sua situação, ele conclui que seria o próximo alvo e decide que precisa fugir imediatamente. No entanto, ao tentar se mover percebe que a parte inferior do seu corpo está ausente, impossibilitando qualquer chance de escapar. Desesperado, ele recorre a uma estratégia final: fingir-se de morto. Para sua surpresa, a porquinha não o devora, mas cospe os fragmentos mastigados dos cogumelos, oferecendo uma cura improvisada. Além disso, ela parece ter algum tipo de afeto por ele, então após os cuidados a porquinha se deita ao lado de Oase e adormece. No dia seguinte, a porquinha desperta e percebe que o cogumelo desapareceu, então com seu olfato aguçado, superior até mesmo ao de um cão, ela identifica o rastro do cogumelo e parte em sua perseguição. Enquanto isso, do outro lado da caverna, o Oase foge saltitando desesperadamente, recusando-se a ser devorado por um porco. No entanto, logo é encontrado pela sua perseguidora, que tem um estranho apreço pelo aroma dos esporos de cogumelos. Em um ato de desespero, o Oase recorre ao sistema e escolhe como recompensa de sua missão anterior receber membros. Porém, em vez de receber 4 membros poderosos, crescem 4 casquinhas de sorvete insignificantes, que mal podem ser chamadas de membros. Logo a porquinha o alcança. Embora tudo indique que a porquinha não é uma inimiga, o Oase ainda teme ser devorado pela temível criatura rosada com fita de lacinho. No entanto, essa tensão é interrompida por um tremor sentido por ambos de dentro da caverna. Percebendo que algo está errado, a porquinha tenta avisar o Oase e foge junto dele desviando das estalactites de forma ágil e salta em direção à luz escapando do desmoronamento. Enquanto eles passavam por este evento, lá fora, um bando de javalis selvagens eram os culpados pelo desmoronamento da caverna e após saírem, há um breve momento de tensão entre a porquinha e o líder dos javalis selvagens. Então com desdém a porquinha rosa com fita de lacinho se retira junto de seu cogumelo e eles avançam em direção ao desconhecido começando assim a sua jornada juntos. Após adentrarem a grama alta, enquanto Oase pega uma carona nas costas da amável porquinha ele usa 100% da sua capacidade mental de Homo sapiens e finalmente chega à conclusão de que a porquinha não tem intenção alguma de lhe fazer mal. Então neste momento ele para de se preocupar em ser comido e começa a prestar atenção nos seus arredores.
Investigando com o sistema local onde se encontra e como ele chegou ali, o Aze fica pasmo descobrindo que está a 200 km de distância de seu ponto inicial, atualmente na Baía Crescente. E pensando um pouco em como ele chegou tão longe em tão pouco tempo, a única resposta plausível seria que a porquinha pegou uma carona na magia de teleporte do evento dos cogumelos da vila inicial. Entretanto, antes de ter a oportunidade de pensar em algo mais, sua linha de pensamento logo é cortada por um súbito ataque furtivo vindo de dentro da grama. Graças ao elevado nível de alerta da porquinha que nasceu e cresceu na natureza onde rege a impetuosa lei da sobrevivência do mais forte, eles saem ilesos da opressora seção de ataques. Após isso, seu agressor se revela, um sapo-touro, um monstro de nível 11, comum de lugares quentes e úmidos. Porém, como um sapo deste tamanho estava escondido na grama que não é alto o suficiente para encobrir uma porquinha com um cogumelo nas costas, eu não sei. Então há um momento de tensão e o embate recomeça. Mas logo no primeiro ataque do grande sapo-touro, o Aze é capturado por sua língua. E vendo isso, a porquinha se enche de ódio e faz uma investida feroz ao corpo do sapo, recuperando seu cogumelo porque ninguém toca no seu cogumelo. Mas algo estranho acontece. Ataques cortantes vêm em direção a eles e a porquinha desvia por reflexo, escapando por pouco, mas o grande sapo não conseguiu ter a mesma sorte, recebendo todo o ataque. O responsável pelo ataque se aproxima do que sobrou do sapo e começa a se alimentar. Um louva-a-Deus lâmina, um monstro de nível 19 que, praticando o ato de sacar lâminas todos os dias, evoluiu sacrificando um de seus braços, transformando-o em uma bainha. Aparentemente o ataque do monstro de nível elevado não era direcionado para nossa dupla, e digo mais, o louva-a-Deus nem havia notado a presença deles até começar a se alimentar. Então é aí que o problema começa. Após serem notados pelo monstro de nível 19, um suor frio começa a escorrer dos nossos heróis que agora estão frente a frente a um inimigo que não pode ser vencido. O louva-a-Deus vagarosamente volta a embainhar sua lâmina, olhando fixamente para os dois enquanto volta a entrar em posição de ataque, mas com um boom. Um monstro de pedra se joga ao céu e cai diretamente sobre o louva-a-Deus, causando um dano massivo de esmagamento no insectoide. Rapidamente analisando o monstro, o Aze vê que ele é um monstro cogumelo. Um cogumelo pedregulho, um monstro de nível 26 e uma evolução muito comum para os monstros do tipo cogumelo, que troca sua velocidade de movimentação em defesa massiva. Então frequentemente ele fica imóvel imitando uma pedra, esperando pacientemente suas presas se aproximarem. Após esmagar completamente o insectoide, algo peculiar começa a acontecer, o cogumelo pedregulho começa a absorver sua presa esmagada. Pelo visto é assim que eles se alimentam, e agora, abrindo os ameaçadores olhos, e ele começa a balbuciar algo incompreensível na direção da nossa dupla. Mas nossos heróis escolhem a melhor decisão que poderiam tomar. Sair calmamente da frente da linha de visão do pedregulho gigante e bater em retirada. Realmente a vastidão da região selvagem é um local perigoso. Após tantas ameaças, finalmente eles alcançam um local seguro no topo de uma colina para recuperar suas energias, e o Aze fica maravilhado pela estonteante beleza do mundo que se apresenta diante dele. E mesmo após tantas adversidades, ele não se deixa abater e chama pelo sistema para conseguir novas missões para continuar progredindo com o seu objetivo em mente: voltar para casa. Então o sistema lhe apresenta missões em 3 níveis de dificuldade: fácil, médio e difícil. O Aze, com uma arrogância sem igual, provavelmente querendo ficar forte rapidamente, pede para o sistema lhe dizer qual é a missão difícil. Porém, ao ver que a missão em questão seria derrotar um dos 4 generais celestiais que está sob o comando do Rei dos Campos da Tempestade, logo toma uma injeção de humildade e muda de ideia, pedindo a missão fácil. Então o sistema oferece uma missão de coleta e o Aze se enche de confiança novamente pela facilidade da missão e começa sua coleta. Porém, por um mal-entendido, a porquinha come as ervas de bagas vermelhas e o Aze, em fúria pelo ocorrido, soca a rechonchuda rosada e é repelido pela sua camada de gordura. Então novamente, com outro mal-entendido, a porquinha joga o Aze ao ar, achando que isso tudo é uma brincadeira, e assim a dupla começa seu grande de missões. Mas no final do dia o Aze só consegue completar algumas poucas missões, porque sempre que havia alguma missão de coleta, a porquinha tornava tudo mais difícil comendo parte dos itens. Agora exausto e conformado com sua companheira glutona, o Aze pensa em tomar um tempo para recuperar seu fôlego. Mas logo muda de ideia, aproveitando a chance de fazer outra missão enquanto a porquinha dorme. Então o sistema lhe oferece uma missão de absorver os itens coletados para receber como recompensa uma habilidade exclusiva de raça.
Animado com a facilidade desta missão, o Ozzy retira os itens de seu inventário e começa a consumir as frutas. Mas ao pegar um minério ele pergunta para o sistema como diabos ele vai conseguir comer aquilo e o sistema lhe dá uma dica, e aí o Ozzy tem uma fagulha de iluminação. Ao invés de consumir os itens, o Ozzy deve absorvê-los, então o Ozzy começa a encostar suas bochechas, seus amortecedores, seu bumbumzinho nos itens e absorver seus nutrientes, completando a missão e dizendo que a sensação de comer por trás realmente é muito misteriosa. Então neste momento ele adquire experiência suficiente para subir de nível e recebe sua habilidade exclusiva Decompor, que como diz o nome é uma habilidade usada para decompor qualquer coisa da natureza e utilizar seus nutrientes para nutrir o usuário da habilidade. Satisfeito com os resultados de seus esforços, o Ozzy resolve encerrar o dia e descansar. Na manhã seguinte o Ozzy alimenta sua companheira e aceita outra missão do sistema. Desta vez a missão não é sobre coleta. Desta vez a missão é derrotar 10 monstros na área da Baía Crescente, porém agora ele se sente mais confiante pelos dois serem nível 10. Caminhando e investigando pela área eles encontram seu primeiro monstro, uma slime verde, um monstro de nível 8. E pensar que o Ozzy começou sua nova vida sendo mais fraco que uma slime. Como é uma slime, o Ozzy acerta sua habilidade nela sem problemas e antes que pudesse continuar sua investida e dar o golpe final, a porquinha finaliza a slime e fica orgulhosa do seu trabalho. Em contrapartida o Ozzy fica irado por ela ter roubado seu abate, porém o sistema conta como progresso da missão e o Ozzy recebe parte da experiência. Então a porquinha cabisbaixa por o Ozzy ter brigado com ela mostra para ele sua pedra de grupo, que faz com que duas pessoas que reconheçam um ao outro como um time ativem seu efeito e formem um grupo, compartilhando objetivos e experiência. Vendo isso o Ozzy se desculpa por ter sido rude e diz que mais tarde irá ajudar a encontrar algo gostoso para ela comer. Imediatamente todo o resquício de tristeza se esvai da expressão da porquinha, e agora com a promessa de comida ela sai na busca mais motivada do que nunca. Porém mesmo após quase um dia inteiro de procura, os dois só encontraram 4 slimes, e continuam vagando mais um pouco floresta dentro. De repente um monstro os ataca. E habilmente a porquinha consegue evadir o primeiro ataque surpresa, então o Ozzy utiliza sua habilidade de avaliação. O monstro responsável pelo ataque é um cepo possuído, um monstro de nível 18, que como o nome diz, é um toco de madeira que se tornou moradia de espíritos malignos de nível baixo por muitos anos até se fundirem, assim fazendo nascer o cepo possuído. Logo eles voltam para a contenda, e o cepo é quem toma novamente a iniciativa utilizando suas raízes como um poderoso chicote, mas erra. Sem perder tempo nossa dupla se olha, acenam um para o outro e começam seu contra-ataque em conjunto infelizmente sem sucesso. Já que a defesa física do cepo é alta demais para os níveis dos nossos heróis, com isso eles são repelidos recebendo dano de recuo, e quem leva pior é a porquinha que além do dano, também recebe o efeito secundário de sua carga bárbara refletido, e fica temporariamente atordoado enquanto o cepo continua inabalado, um bastião de resistência. Então o Ozzy tem uma ideia. Antes da raiz chicote acertá-los, ele utiliza sua explosão de esporos e foge com a porquinha para um local seguro enquanto espera que sua habilidade faça efeito. Já que o cepo possuído é basicamente um toco de madeira úmido, logo é o paraíso para os fungos. Então a explosão de esporos começa a fazer efeito e cogumelos crescem na casca ativando um status de dano ao longo do tempo assim enfraquecendo o monstro e dando a oportunidade da dupla utilizar novamente seu ataque combinado. Com isso eles conseguem derrotar o cepo possuído e recebem uma farta recompensa em experiência, avançando mais um nível. E antes de partirem o Ozzy resolve testar a habilidade de decomposição nos restos do cepo possuído e assim consegue 200 de experiência, 3 tábuas de madeira, e 2 habilidades de usos únicos. Camuflagem, uma habilidade que faz o corpo do usuário se transformar em um objeto do ambiente, e a outra habilidade é pele de casca, que faz o usuário ter sua pele transformada em uma casca de árvore enrijecida, aumentando muito sua defesa física. Apesar de decompor ter como desvantagem 24 horas de tempo de recarga, todos os outros pontos positivos fazem o Ozzy se sentir um pouco mais confiante com sua habilidade de classe. Agora à noite, a dupla descansa após subirem alguns níveis e o Ozzy começa um diálogo com o sistema lhe perguntando quando conseguirá mudar de classe. E o sistema lhe responde que monstros não mudam de classe, ao invés disso eles ficam mais fortes através de evoluções. Ao alcançar os níveis 20 e 40,
e o sistema até mostra um caminho que ele poderia tomar, conseguindo no final se tornar um cogumelo de diamante. Só que tem algo estranho na tradução, porque ela diz que ele consegue evoluir nos níveis 20 e 40. Porém na imagem do caminho de evolução o cogumelo pedregulho é nível 20 e o cogumelo de diamante é nível 60. Então acho que ele recebe uma evolução no nível 20 outra após adquirir mais 40 níveis quando alcança o nível 60. Agora voltando para a história, apesar da insistência do sistema em extorquir itens ou moedas de ouro por informações, o Aze já se decidiu, ele pretende seguir o caminho para se tornar o cogumelo rei.